Olá! A Igreja vê na juventude a constante renovação da vida da humanidade, descobrindo nela um sinal de si mesma. A juventude é convidada, por isso, a trazer uma revitalização para a sociedade e a Igreja, mantendo uma fé na vida e conservando sua faculdade de alegrar-se com tudo o que começa. A juventude é o símbolo da Igreja, chamada a uma constante renovação de si mesma. A Igreja deseja ter uma atitude de diálogo com a juventude, reconhecendo seu papel cada vez mais insubstituível na missão profética que ela tem. Por isso, ela quer desenvolver dentro da pastoral de conjunto uma autêntica pastoral de juventude, educando os jovens a partir de sua vida e permitindo-lhes plena participação na comunidade eclesial. Esse texto é de um padre jesuíta, Padre Hilário Dick, assessor da Pastoral de Juventude durante muitos anos, e ele continua doando a sua vida a serviço dos jovens. E o programa Eclésia de hoje inicia falando do tema da juventude e, sobretudo, da visita do nosso Papa no Brasil. Aliás, nós damos continuidade à nossa reflexão. E essa noite nós temos um convidado especial, é o Padre Carlos Nascimento, que aceitou o convite de vir no nosso programa no dia do aniversário. Primeiro, parabéns, Padre Carlos, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Simone, obrigado aos ouvintes também, para a gente poder discutir um pouco esta caminhada do Santo Padre nesse tempo breve, mas marcante que ele esteve aqui conosco. E o Padre Carlos exerce uma função interessante que ele vai esclarecer para nós aqui na Arquidiocese de Campinas. Ele é o mestre de cerimônias, mas tem outro nome também. Que nome é esse? O que significa essa função? É o nome, vamos dizer assim, mais usado, é cerimoniário do Sório Pontifício. Na verdade, é o lugar onde o bispo se coloca, ou seja, a cadeira que está na catedral. Então, eu sou o cerimoniário de quem senta nesta cadeira, né? Portanto, da função do bispo. Eu não sou cerimoniário da arquidiocese, mas sim só do bispo. Então, quando ele exerce funções diocesanas, então nós ajudamos para que essas celebrações aconteçam com a maior sobriedade, com a maior cuidado possível dentro da liturgia. Ajudando todos nós a rezarmos melhor. Inclusive o Papa, na sua visita ao Brasil, também teve sempre alguém próximo dele. E eu percebi que era sempre o mesmo padre, que é sempre padre que faz? Ou pode ser diácono? Pode ser diácono também. Ele trouxe o dele, que é o do Vaticano também, né, que tem um cerimoniário principal e depois tem vários outros cerimoniários que colaboram para que a liturgia toda aconteça. Está certo. E nós queremos, o Padre Carlos e eu, fazermos uma eclésia com a participação de vocês que estão aí em casa, porque esse programa tem uma única finalidade: nos ajudar como igreja a compreender melhor o Evangelho e também os desafios da atualidade. Por isso, as pessoas que não são sócios aqui da Rede Século XXI, nós estamos convidando para você ser sócio. Você pode colaborar com aquilo que você tiver, com a sua disponibilidade, é livre a sua colaboração. Nós pedimos que você escreva para nós, eclesia@rs21.com.br, ou ligue para nós, 19 3871 9620. Quem não é sócio está concorrendo a um prêmio. É um livro do Papa Francisco, Conversas com Jorge Bergoglio, ou seja, é um livro que vai narrar um pouco da vida do Papa Francisco como bispo da Argentina, vai falar da sua família, vai falar da figura dele como cardeal e também, atualmente, como Papa. Então, quem se tornar sócio aqui da Rede Século XXI vai ganhar esse prêmio e também um CD, vai concorrer a esse prêmio, e um CD com diversas canções, com os hinos das JMJs que aconteceram no mundo todo, das Jornadas Mundiais da Juventude que foram ocorrendo desde o seu início. Para todos os que participarem da Rede Século XXI, no programa Eclésia de hoje, vai concorrer a um CD com músicas católicas. Então, aí com os ícones dos melhores músicos
que cantam a música católica, que evangelizam através da música. Então, escreva para nós, envie a sua pergunta, também a sua sugestão, a sua colaboração diante desse tema que nós estamos trabalhando. E nós já vamos iniciar o nosso programa com um vídeo mostrando a vigília do Papa Francisco, um trecho da homilia dele na vigília que aconteceu no sábado durante a JMJ. Confira. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo, todos. Y ser discípulo misionero significa saber que somos el campo de la fe de Dios. Por eso, a partir de la imagen del campo de la fe, pensé en tres imágenes, que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa ser un discípulo misionero. La primera imagen, el campo como lugar donde se siembra. La segunda, el campo como lugar de entrenamiento. Y la tercera, el campo como obra de construcción. Primero, el campo como lugar donde se siembra. Todos conocemos la parábola de Jesús que habla de un sembrador que salió a sembrar en un campo. Algunas simientes cayeron al borde del camino, entre piedras o en medio de espinas. No llegaron a desarrollarse. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron mucho fruto. Jesús mismo explicó el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios, sembrada en nuestro corazón. Hoy, todos los días, pero hoy de manera especial, Jesús siembra. Cuando aceptamos la palabra de Dios, entonces somos el campo de la fe. Por favor, dejen que Cristo y su palabra entren en su vida. Dejen entrar la simiente de la palabra de Dios. Dejen que germine, dejen que crezca. Dios hace todo, pero ustedes déjenlo hacer. Dejen que Él trabaje en ese crecimiento. Jesús nos dice que las simientes que cayeron al borde del camino o entre las piedras y en medio de espinas no dieron fruto. Creo que con honestidad podemos hacernos la pregunta: ¿qué clase de terreno somos? ¿Qué clase de terreno queremos ser? Quizás a veces somos como el camino, escuchamos al Señor, pero no cambia nada en nuestra vida, porque nos dejamos atontar por tantos reclamos superficiales que escuchamos. Yo les pregunto, pero no contesten ahora, cada uno conteste en su corazón. ¿Yo soy un joven, una joven atontado? ¿O somos como el terreno pedregoso? Acogemos a Jesús con entusiasmo, pero somos inconstantes ante las dificultades. No tenemos el valor de ir a contracorriente. Cada uno contestamos en nuestro corazón: ¿tengo valor o soy cobarde? ¿O somos como el terreno espinoso? Las cosas, las pasiones negativas sofocan en nosotros las palabras del Señor. ¿Tengo en mi corazón la costumbre de jugar a dos puntas y quedar bien con Dios y quedar bien con el diablo? Querer recibir la semilla de Jesús y a la vez regar las espinas y los yuyos que nacen en mi corazón. Cada uno en silencio se contesta.
Temos valores ou somos covardes? Servimos a Deus e ao diabo? Palavras exigentes e duras, embora ditas com suavidade. É verdade. O Santo Padre está procurando provocar em nós uma ação, porque justamente o que ele quer que a gente saia do acomodamento, saia da nossa inércia e busque uma ação. E essa ação tem que brotar de um coração cristão, onde está regado, alicerçado na palavra e na fé. Na palavra, porque ele é um ouvinte desta palavra, ou seja, ele escuta tanto em casa, na sua oração pessoal, como também na igreja, nas celebrações, ele bebe dessa palavra. Só que essa palavra só pode se tornar algo quando a gente sai do nosso comodismo e a transforma em uma ação. Porque senão ela se torna bela, gostosa, mas acaba permanecendo assim. Pois é, tanto é que ele questiona, ele faz ligação com a parábola do semeador, questiona o tipo de terreno que nós somos. Na verdade, é um questionamento ao nosso estilo de vida, aquilo que nós fazemos e acreditamos como cristãos. Nós, indivíduos, mas também a igreja, não é? Exatamente. É uma provocação para que a gente realmente tome uma atitude concreta. Por isso que ele fala, eu penso em mim, mas também cada um deve pensar em si. Deve olhar para si. Eu olho para mim, você deve olhar para você. E também fazer a mesma pergunta, o mesmo questionamento, colocar a mesma ânsia, porque precisa haver uma atitude nova. Padre, o Papa Francisco, como cardeal, ajudou a fazer o documento de Aparecida, um dos documentos de grande repercussão da Igreja, sobretudo pela proposta na Igreja Latino-Americana de sermos discípulos missionários. E é claro que ele está imbuído desse espírito, tanto é que em diversos momentos ele fala desse ser discípulo missionário. Que desafio ficam para os jovens e para cada um de nós no sentido da missionariedade? O que é isso? Que movimento é esse? É justamente esse que ele compara até com a parábola do semeador. Ou seja, qual tipo de semente nós estamos nos reconhecendo primeiro e depois qual nós queremos ser. Então ele faz uma distinção bem clara, o que eu sou e o que eu quero ser. Portanto, ele está dando a todos nós a possibilidade de mudança. Então, se há possibilidade de mudança, quer dizer então que essa semente tem uma movimentação, ou seja, um jeito que pode se transformar de uma coisa para outra. Esse é o jeito da semente. Ela é semente e depois se torna uma árvore. Para se tornar uma árvore, ela precisa morrer. Então, ela precisa assumir isso. E esse ser missionário, padre, é um sair em missão, é ir a outros países, é ir a outros lugares? Ou essa missão se realiza também no nosso ambiente mais próximo, trabalho, família, como é isso? Essa missionariedade que o Santo Padre coloca está bem aqui, bem perto de nós. Por isso que a primeira coisa é reconhecer o que somos e depois o que queremos. Ou seja, se eu quero uma mudança, a primeira mudança vai acontecer comigo. Portanto, o ser missionário já começa comigo, uma atitude interna. Ao assumir esta atitude de missão, eu me lanço para um elemento fora. E o fora não precisa ser longe, pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na convivência com os amigos. É um assumir esta proposta de Cristo na vida, não como algo extraordinário, mas como algo que pertence à minha natureza de cristão. Está certo. E vocês que estão nos acompanhando, nós queremos muito a sua participação. Envie a sua pergunta ou ligue para nós falando aquilo que você está achando desse tema, quais são as suas dúvidas com relação a esse conteúdo e também a outros. As pessoas que desejam se tornar sócios aqui da Rede Século XXI para nos ajudar nesse processo de evangelização, está concorrendo a um livro do Papa Francisco que relata a experiência de vida dele na família, também como padre, bispo, cardeal e atualmente como papa da nossa igreja. E também concorre a um CD com hinos
que foram utilizados nas Jornadas Mundiais da Juventude durante esses anos. Olha, essa jornada que aconteceu no Rio de Janeiro é a 28ª, então aí tem muita história. E para todos os que participarem, estão concorrendo também a um CD com as melhores músicas católicas da atualidade. Você pode escrever para nós, será uma alegria contar com a sua participação. Padre, ele fala em deixar Deus trabalhar em nós. Nós não precisamos fazer muita coisa, é deixar espaço para que Ele trabalhe. Como que nós podemos fazer isso? Através de que meios? Lembra que ele colocou, e muito bem, que a semente tem a sua ação própria, ou seja, a palavra de Deus tem sua ação, mas Ele quer contar com a liberdade nossa. Então, a própria proposta de Jesus conta sempre com a liberdade daquele que a assume. A liberdade de aceitar a proposta e de fazer com que essa proposta se difunda, primeiro em mim e depois naqueles que me cercam. Então, por isso, Ele nos convida a uma ação nova. E Deus age, mas Ele quer contar com a liberdade, ou seja, eu aceito o projeto, eu aceito a proposta, eu vou fazer a minha parte, permitindo que Deus haja na minha vida. E aí vai acontecendo a ação do Espírito, que age nesta palavra, que age em mim e que vai transformando o conjunto, né? A palavra em ação e a minha ação em desejo de busca maior. Muito bem. E o nosso primeiro bloco está chegando ao fim, mas queremos que você participe do nosso programa, que você continue conosco, porque no próximo bloco nós vamos falar da experiência do Papa Francisco em outros momentos da JMJ e os desafios que ele nos deixa. Nós voltamos já já.